Sonhos e mitos. Como é que a gente conecta isso na nossa prática clínica? Como que a gente vai pegar esses contos de fada, esses assuntos sobre a mitologia, as histórias sobre mitologia e usar isso para fazer a análise dos sonhos? Parece uma coisa meio maluca, né? Parece uma coisa meio sem pé nem cabeça. Mas vem comigo, porque eu vou falar a respeito de como que a gente pega todo esse conteúdo e usa durante a análise dos sonhos. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças não, tá? Bom, seja muito bem-vindo. Se você não conhece o consultório junguiano, muito prazer, eu sou o Daniel Gomes, idealizador desse canal aqui, e aqui eu busco trazer assuntos sobre a psicologia junguiana, mas mais que isso, meu grande objetivo aqui é ensinar outros psicoterapeutas a trabalhar com a análise dos sonhos, a ter resultados reais dentro do consultório, valorizar ou se sentir valorizado pelo trabalho que você realiza dentro do consultório e de que forma? Com a análise dos sonhos. Uma análise dos sonhos feita com segurança e com confiança, porque desta forma a gente vai executar ou vivenciar a psicologia junguiana na prática, porque não existe psicologia junguiana sem análise dos sonhos. Acho muito difícil isso acontecer. Mas eu vejo que algumas pessoas vão sofrendo com isso, vão se bloqueando ou vão sentindo uma certa resistência, ou porque o cliente não traz sonhos, ou porque você se sente inseguro, ou porque você não tem com quem compartilhar algo nesse sentido, até porque a gente sabe que a psicologia junguiana ela é mais restrita, tem um núcleo ali mais fechado, né? Mas aqui é esse canal para a gente democratizar esse conteúdo, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Bom, eu tenho mais de 10 anos de consultório, venho da psicologia transpessoal, depois eu conheci a psicologia junguiana e me apaixonei. Nunca mais deixei de falar sobre a psicologia junguiana e é bem possível que você talvez me conheça de outros carnavais, de outro canal, porque eu começo num outro canal e agora com esse novo projeto aqui eu estou mais dedicado. Tá bom? Então vamos lá, porque nosso assunto é bem interessante. Ah, e se você não é assinante do canal, assine o canal, ative aí a notificação para você ser notificado de outros conteúdos, porque toda segunda-feira tem um vídeo novo e na quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos uma live. E aí você pode vir, pode participar, pode colocar as suas perguntas, pode fazer sugestão. E mais que isso, né? Se você quiser ser avisado por e-mail também, eu vou ter uma novidade, tá? A gente vai ter agora um grupo de avisos do WhatsApp. Então, se você quiser também entrar nesse grupo de avisos, sinta-se à vontade, porque por ali você vai recebendo as comunicações de eventos, de masterclass, que sempre acontece também, a respeito do programa Em Sonhos, caso você não conheça ainda, mas eu vou falar mais a respeito disso daqui a pouco, tá bom? Tem o link aqui na descrição desse vídeo, você consegue acessar, colocar o seu e-mail, ou você consegue entrar lá no grupo de WhatsApp. Perfeito? Então tá. Recados dados, vamos lá, vamos falar desse nosso conteúdo, vamos entender por que, que o Jung acaba recorrendo a essas imagens mitológicas ou contos de fadas e as histórias da humanidade, né? Deixei minha colinha pronta aqui, vocês vão ver que às vezes vou estar dando uma olhada aqui do lado para eu não me perder, porque se você não sabe ainda, tem uma dislexia que fica me pegando aqui de vez em quando e eu descobri que junto com a dislexia também tem um pouquinho de TDA e não é TDAH, não é igual todo mundo não, é uma coisa diferente. Então hoje eu fico muito mais precavido aqui com as minhas colinhas, porque senão eu tenho a tendência de ficar indo muito longe do assunto. Já que eu gosto de falar um pouquinho sobre Jung, né? Então eu acabo trazendo um monte de coisa. Então, para focar mais aqui, é sobre isso que nós vamos falar, né? Então, por que para o Jung os sonhos não são
meras manifestações pessoais. Veja, a gente precisa entender até um pouco da psicologia junguiana, daquilo que a gente poderia chamar de cartografia segundo Jung, né? A gente tem consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, que, aliás, é um dos motivos de ele ter rompido ali com Freud, ou, dependendo do seu ponto de vista, o Freud ter rompido com ele, principalmente quando é publicado os símbolos da transformação, que lá naquela época tinham um outro nome. Bom, veja só, os sonhos, além das experiências pessoais, eles vão trazer essas experiências coletivas, dessa camada do inconsciente coletivo. E junto com esses conteúdos do inconsciente coletivo, vamos encontrar os arquétipos. Isso mesmo, vamos encontrar símbolos universais que vão aparecer em diferentes culturas, em diferentes épocas e em diferentes tradições. Ou seja, quando a gente está trabalhando com o inconsciente de uma pessoa, com o seu cliente dentro do seu consultório, ele vai às vezes trazer uma cobra, uma serpente, uma árvore, um herói, uma criança abandonada e assim por diante, né? Esse conteúdo ele não vem só da história individual dele, até porque às vezes ele vai sonhar com alguma coisa que parece que não tem nenhuma relação com a história de vida dele. Mas a gente sabe que quando não tem nenhuma relação imediata ou aparente, a gente vai encontrar essas camadas mais profundas, essas imagens que vêm desde a antiguidade, dos mitos, das lendas, das religiões, das artes, dos rituais, dos contos de fadas, porque elas trazem esses padrões psicológicos mais profundos. E é por isso que o Jung vai usando desse material para ampliar a análise dos sonhos, para pegar essas imagens. E como que o Jung usava essas imagens? Bom, em primeiro lugar, a gente vai usando essas imagens para amplificar aquilo que está sendo levantado na análise dos sonhos. Porque veja, a análise dos sonhos, ela não é uma interpretação, porque quando a gente fala de interpretar, parece que a gente está adivinhando o conteúdo, e não é assim uma adivinhação. Não é como eu estava dizendo lá no começo, né, sem pé nem cabeça. Não, existe uma metodologia, existe um caminho a ser seguido, né? Existe uma maneira de ampliar. Por isso que eu estou falando para vocês que não é uma interpretação, é uma análise. E a partir dessa análise, nós vamos começar a trazer possíveis interpretações ou hipóteses. A gente vai levantar algumas hipóteses a partir dessas ampliações, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai sonhar ou traz um sonho que tem uma relação ali com uma serpente, por exemplo, com uma cobra, dentro desse ponto de vista junguiano, a gente não vai cravar o significado de uma cobra. Não. Até porque uma cobra ou uma serpente, a gente pode olhar em diferentes culturas, o que a gente vai encontrar? A serpente do Éden, a serpente ou a cobra ou dragão da Ouroboros, que pode ser perfeitamente relacionado com a cobra, a serpente de Esculápio, que pode estar relacionada ali com questões da medicina. Ou seja, percebe que uma imagem vai trazer diferentes aspectos da cultura. Então, essa escuta simbólica, trazer essas imagens simbólicas, vai trazer também uma possibilidade ou N possibilidades de olhar para um conteúdo de um sonhador, né? E ajudar ele a fazer possíveis conexões de forma que a gente possa levantar essas hipóteses, trazer mais luz para o inconsciente, né? Porque a gente poderia pensar, por exemplo, essa pessoa que está trazendo essa cobra, essa serpente, e sair um pouco daquelas coisas que a gente vai encontrar
e no Google essas coisas mais padrões, sonhou com cobra, é traição, ou é uma coisa com a mãe, ou coisa do tipo. Não, porque a gente não pode cravar um conteúdo específico, um significado específico, só de um ponto de vista coletivo. Não, a gente precisa ampliar essa explicação, a gente precisa criar um campo simbólico em torno dessa imagem, para ajudar a gente a conseguir abrir caminhos para que esse cliente possa perceber ou tomar consciência desses conteúdos, certo? Então, como eu estava falando, uma pessoa sonha com essa serpente, eu vou chegar para ele e vou cravar que, ó, então, né, tem aí essa possibilidade de traição. Não, veja só, como é para você, por exemplo, saber que existe essa serpente aí no seu sonho? Né? Porque se a gente lembrar da história, a gente vai ter a serpente do Éden, a gente vai ter o dragão que come a si mesmo, né? E assim por diante, porque eu posso levantar outras histórias, outros conteúdos que vão aparecer, por exemplo, em contos de fada. Mas como é que esse conteúdo, de alguma forma, pode trazer luz para aquilo que está sendo vivenciado nesse conteúdo desse sonho? Né? Ou seja, como eu estava falando, né? Como que pode criar esse campo simbólico em torno da imagem que aparece ali no sonho? Quando você pega o livro, né, Os Símbolos da Transformação, estou pegando só de referência aqui o livro, né, porque está aqui na minha frente, mas quando você pega o livro, por que que eu fiz essa referência? Porque você vai ver um livro dessa grossura, assim. E aí você pega lá o Jung falando, por exemplo, né, da árvore, vai falar, nossa, 20 páginas falando da árvore, falando da história da árvore, o que, que a gente pode se relacionar, o que, que a gente não pode relacionar, como que determinada cultura se relacionava com essa imagem, como que outra cultura se relaciona com essa imagem. Ou seja, ele vai trazendo um monte de conteúdo, ele vai cercando essa imagem de um sonho ou a imagem que está sendo analisada, para quê? Para que a gente possa ver a imagem de vários ângulos diferentes, além da minha própria experiência. Entende? Então, isso traz uma capacidade de a gente começar ou conseguir ampliar o sonho para muito além desses conteúdos que já são pré-determinados ou fixos. Por isso, gente, que não dá para a gente ficar aí, para você que talvez não trabalhe no consultório, deixa eu dar um recado para vocês. Não dá para você ficar aí consultando o Google, não, porque senão você vai fechar, você vai fazer com que esse conteúdo do sonho possa ser apenas um sonho, um conteúdo raso. Não, porque a psicologia junguiana, a gente vai com mais profundidade, né? A gente vai com mais densidade nesse trabalho, né? Por quê? Porque a gente vai encontrar compensações, né? Ou seja, o que o seu inconsciente está tentando trabalhar para conseguir regular psiquicamente, né, a totalidade sua ou do seu cliente, né? Então veja, todo esse conteúdo ajuda a gente a entender que tipo de acontecimento interno está acontecendo. E essas imagens vão fornecendo possibilidades para que a gente possa levantar as possíveis compensações, ou as possíveis negações, ou que momento da vida eu estou, para onde eu deveria e não estou indo, uma série de coisas. Você poderia falar, ficar até amanhã aqui levantando possibilidades, né? É, mas é importante a gente saber que o Jung ele olhava para esses mitos, para esses contos de fadas, como narrativas simbólicas desses processos psíquicos reais, né? Então, o que eu quero dizer, ou melhor até que o Jung queria dizer, né? Quando a gente pega a imagem de um herói nos mitos, a gente pode entender essa imagem
como um modelo, como uma representação desses processos de individuação ou do processo de individuação que o indivíduo pode estar vivenciando. Ou seja, se a gente pega lá Joseph Campbell, a gente vai ver lá o Herói de Mil Faces, a gente vai entender todas as etapas da jornada do herói ou da heroína, né? O mais conhecido, por exemplo, aí é o Jornada nas Estrelas, né? Porque a gente consegue ver isso claramente. Hoje em dia, a, a Disney está usando mais a imagem do feminino, da heroína, né? Que está vivenciando isso também, até por conta dessa mudança cultural que vem acontecendo, né? Ou seja, a gente também vai reconhecendo o papel do feminino nessa transformação, não só na própria vida, como na vida do coletivo também, porque isso está acontecendo no coletivo. Mas só que olha só quanto tempo demorou para a gente ver esse acontecimento dessa transformação, né? A transformação de um arquétipo, ela leva muito tempo para acontecer. Precisa de quê? Precisa de muitas pessoas olhando essa transformação, precisa de um número enorme de novas experiências para fazer com que um conteúdo relacionado a uma imagem arquetípica vá tomando novas formas ou novos significados, né? Então, eh, todas essas representações que estão contidas ali nos mitos, nos contos de fadas, são parte dessas representações ou modelos simbólicos para esses processos psíquicos, né? Então, por exemplo, né, a jornada da princesa num conto de fada pode representar não só a transformação dela, mas o amadurecimento de um aspecto interno do sonhador, da sonhadora, por exemplo, né? Ou do homem, quando a gente vai falar da ânima, ou da mulher, quando a gente vai falar do ânimos, né? Então, o Jung ia usando essas narrativas como mapas arquetípicos para entender de que forma que eh, a pessoa está vivenciando essa jornada. Para quê? Porque isso vai servir de bússola para que a gente possa entender em que momento está sendo vivenciado determinadas coisas na vida, né? Por quê? Porque esses conteúdos que a gente vai vivenciando no coletivo, eles vão ativando conteúdos em nós também. E, por sua vez, esses conteúdos em nós, eles também têm uma relação com essas imagens arquetípicas, com essa linguagem viva da alma, né? E quando a gente fala de alma do ponto de vista junguiano, a gente está falando do quê? Dessa vivência interna, né? Da forma como essa vivência interna é expressa. E por se tratar de uma imagem da alma, a gente pode e tem toda a condição de fazer relações com essas imagens mitológicas, com esses contos de fada. Por quê? Porque eles têm uma relação com a experiência humana, com a cultura humana. Ou seja, mito e contos de fada vai ajudar você, terapeuta, a não racionalizar o símbolo, a manter essa escuta aberta, a manter possibilidades, a buscar eh, ajudar o cliente a ampliar aquilo que ele estava vendo. Olha, hoje eu estava trabalhando com alguns alunos lá do programa Em Sonhos. Caso você não saiba, eu tenho aqui um programa direcionado para profissionais e pessoas que querem entender mais como funciona a análise dos sonhos. E aí, toda segunda-feira a gente tem um encontro e eu estava fazendo um encontro com essas pessoas hoje e foi muito interessante porque uma pessoa traz a imagem de um sonho ali relacionado com povos ancestrais. Nossa, e o quanto aquilo trouxe de conteúdo, não só dos povos primitivos, mas de religiões, de relações com imagens religiosas e, claro, também das relações com a vida do sonhador. Ou seja,
essas imagens estavam chegando ali para nós, para que a gente pudesse entender mais as possibilidades relacionadas ao contexto da vida do sonhador. Por quê? Porque essas imagens, elas contêm aspectos vivos da cultura humana. Elas ajudam a gente a ampliar a nossa escuta sem fechar o sentido. Elas servem como mapas, como eu estava falando para vocês, né? Mapas simbólicos para esse processo inconscientes. E para a gente entender também uma coisa extremamente importante. Esse processo junguiano não dá para ficar apenas é, numa explicação teórica. Não basta apenas eu vir aqui no consultório e trazer aqui uma explicação. Nossa, olha, eu estou lendo aqui, me parece que esse sonho tem uma relação aqui, essa descida na cratera tem uma relação com o que você está vivendo. Não, não é isso. Eu vou trazer a história aqui e eu preciso ver como essa história pode colaborar para que a pessoa consiga reconhecer ela mesma, ou sentir, ou vivenciar aquela relação, aquela semelhança, né? Aquelas possibilidades com aquilo que está acontecendo dentro dele. Ou seja, a psicologia junguiana não pode ser expressa apenas de uma explicação, ou nem melhor expressa não, não pode ser executada ou exercida apenas de um ponto de vista teórico, mas ele precisa ser vivenciado, né? A análise dos sonhos precisa ser sentida, porque é a partir desse sentimento, é a partir do encontro do sentido, é que eu vou conseguir trazer mais consciência. Aí sim eu vou para uma explicação racional quando eu estou fazendo o entendimento, ou quando eu estou entendendo ou trazendo insights a partir das hipóteses levantadas com as coisas que eu estou vivenciando na vida e que faz com que eu possa relacionar esse contexto da minha vida com aquilo que está sendo sonhado. Né? Por exemplo, eu sempre falo aqui de um exemplo de uma pessoa que vem e traz o sonho de uma criança que olhava ela, né? E o quanto a gente foi levantando o significado desse olhar dessa criança, e a gente chegou ao ponto de a pessoa falar assim: nossa, eu acho que eu nunca me senti visto como criança, ou na minha época de infância, né? Por quê? Porque as pessoas exigiam mais de mim, e aí parecia que eu tinha que corresponder, ou seja, a pessoa estava lá eh, internamente pedindo para ser vista, que foi isso que a gente entendeu, né? E aí aparece aquele sonho com aquela criança. Ou seja, a gente vai encontrando, por exemplo, nessa imagem, a criança abandonada, né? A criança que aparece ali de repente com poderes mágicos. É porque a gente vai encontrar muito desse conteúdo, por exemplo, nos contos de fada, ou a criança abandonada, né? Então, olha só, foi a partir, né, dessas relações com os contos de fada que a gente foi entendendo o sonho dele. Então, foi muito interessante. Eu poderia continuar trazendo aqui exemplos até amanhã de tudo que eu fui vivenciando nesses longos, mais de 15 anos aí dentro do consultório. Mas eu acho que vão ter outros momentos para eu trazer, para ampliar esse conteúdo. O importante é você entender de que forma que a gente vai pegando essa mitologia, esses contos de fada, essas histórias da humanidade, para fazer com que a análise dos sonhos seja um processo muito mais rico, a ponto de a gente abrir possibilidade de possíveis hipóteses relacionadas ao contexto ou à história de vida que esse sonhador está trazendo dentro do consultório, certo? Então,
Mandem as suas dúvidas, o que que você pode levar daqui desse vídeo, de que forma que você olhava essa relação dos mitos, dos contos de fadas com a análise dos sonhos. Já tinha parado, talvez você não trabalhe com isso, mas talvez você nunca tenha feito essa relação. E então, deixa aqui o seu insight, me escreva, vou adorar ler todos os comentários aqui e tirar as suas dúvidas. Se quiser me seguir também lá no Instagram, o consultório junguiano, você já me acha bem facinho e a gente vai conversando aí, venha participar das lives também. Portanto, não se esqueça, assine o canal, ative aí a notificação. Se achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, também compartilhe aí, certo? Eu aguardo você na quinta-feira, porque na quinta-feira tem live. Um grande abraço e a gente se vê num próximo momento. Tchau, tchau, gente.